Era uma segunda-feira de manhã, 16 de março de 1990. Brasileiros de todo o país acordaram normalmente, foram trabalhar, passaram no caixa eletrônico para sacar o dinheiro e descobriram, sabe o quê? Que as suas economias tinham sumido. Não foi um banco que quebrou, não foi um golpe criminoso, foi o próprio governo, por um decreto presidencial assinado na noite anterior e acabou bloqueando 80% de todo o dinheiro que os brasileiros tinham guardado. Você acredita nisso? Você lembra dessa história? Em cadernetas de poupança, conta corrente, em todas as aplicações, estava tudo bloqueado. 100 bilhões de dólares, 30% do PIB do país em um único decreto. Empresários não conseguiram pagar seus funcionários, aposentados não puderam pagar o aluguel, os comerciantes faliram sem ter o que fazer. Houve infarto, suicídio. E sabe o que essa geração aprendeu com isso? Que guardar dinheiro no sistema financeiro era perigoso, era extremamente arriscado, que o governo poderia tomar tudo a qualquer momento e a única coisa segura era não deixar nada no banco. Essa geração criou filhos, esses filhos criaram seus filhos, e você acha que esses pais sentaram em algum momento com seus filhos para falar sobre investimentos? Não. O assunto virou tabu, coisa que não é para todo mundo. E foi assim que você chegou até aqui, sabendo que deve investir, mas sem saber por onde começar. E não é culpa sua, mas tem um custo e eu vou te mostrar qual é. Meu nome é Murilo Cardoso, eu sou o fundador ou criador aqui do Mapa do Progresso Financeiro. Eu sou investidor desde 2012, há mais de 10 anos eu invisto no mercado financeiro e por aproximadamente 4 anos eu levei a educação financeira dentro das empresas que eu trabalhei. Eu aprendi sobre investimentos por conta própria. Meu pai, eu não tinha nenhuma referência na família. Com meus erros e acertos, botando meu dinheiro, eu fui aprendendo. E esse foi o meu caminho. Esses erros que me fizeram construir o que eu não tive acesso quando eu precisei. Um mapa claro, um caminho, a direção, uma linguagem simples, sem jargões e explicações. Mas antes de chegar lá, nós precisamos resolver uma coisa mais profunda. Precisamos entender o porquê você ainda não começou e provar que o obstáculo nunca foi o que você pensava. Quando alguém pergunta por que os brasileiros não investem, a maioria acaba assumindo uma resposta óbvia: por falta de dinheiro, por falta de tempo, por falta de interesse. Os dados mostram algo completamente diferente. Uma pesquisa feita pela Ambima e Datafolha no ano de 2024. Olha só, 63% da população adulta não investe em nenhum produto financeiro. São aproximadamente 100 milhões de pessoas. Mas o número não é realmente o que importa. Esse não é o mais importante. Olha só, 32 milhões de brasileiros já guardam dinheiro todo mês e mesmo assim ainda não investem. Já tem o hábito de separar e poupar parte do seu salário. Já tem essa disciplina e o dinheiro fica parado na conta corrente, perdendo para a inflação ou na conta poupança, porque falta uma única coisa: saber onde colocar, como investir. Isso prova que o obstáculo não é o dinheiro, não é a disciplina, não é a inteligência. Então o que é? Para você entender, eu preciso te mostrar o que aconteceu com a relação dos brasileiros nas últimas 4 décadas. Olha só, na década de 80, quando guardar dinheiro era burrice, antes do Plano Real, em 1924, o Brasil vivia com uma inflação que hoje parece ficção, parece história. Nos anos 80, a média foi de 330% ao ano de inflação. Entre 1990 e 94, bateu 764% ao ano. E em 89 chegou a 1.782% em um único ano. Para você ter uma noção, agora imagine
que você pega uma cesta básica que custaria R$ 600, com inflação de 1.782% ao ano. No ano seguinte, essa mesma cesta básica custaria R$ 11.000. E o que as pessoas faziam nesse cenário? Olha só. E aí você provavelmente viu isso na sua casa. Eles iam no mercado de manhã, antes que os preços subissem ao longo do dia. Eles pegavam todo o salário, pegavam todo o dinheiro e gastavam tudo imediatamente. Por quê? Porque amanhã aquele dinheiro iria valer muito menos. É por isso que foi construído o hábito da compra mensal. Né? Vai lá no mercado, faz uma compra do mês inteiro, estoca. E essa é a causa, essa é a raiz. Essa geração ela foi treinada para, numa verdade, né, numa realidade muito brutal assim. Guardar dinheiro era burrice, não era preguiça, era uma lógica de sobrevivência. Em 1990, o golpe que quebrou a confiança de vez, né, para sempre dessas pessoas. E então veio ali o Plano Collor, a história que eu te contei lá no começo. Mas agora você entende o contexto. Essa população já vinha de uma década inteira de hiperinflação. Já estava exausta, já estava desconfiada de tudo que passava. E aí o próprio governo ainda confirma o pior. Confiscou 80% das economias dessas pessoas num decreto da noite para o dia. Pensa que alguém que guardou durante anos, fazendo sacrifício todos os meses para comprar uma casa, para abrir um negócio, ou até mesmo para se aposentar, e acordou no dia seguinte com 80% de tudo bloqueado. Não sei se talvez algum familiar seu tenha passado por isso. Esse trauma foi registrado como uma certeza. Nunca mais eu deixo dinheiro no sistema financeiro. E essa certeza foi transmitida para os seus filhos. E não com palavras, mas com comportamento, com silêncio, com a desconfiança. No ano de 2020, a escola finalmente falou sobre o dinheiro. Se a família não ensina, a escola que deveria compensar a educação financeira só virou obrigatória nas escolas em 2020. Olha só quanto tempo. Isso significa que toda pessoa com mais de 18 anos hoje passou por toda a vida escolar, da primeira série ao terceiro ano do ensino, sem uma única aula obrigatória sobre como o dinheiro funciona, como deve lidar com o dinheiro da maneira correta. E o resultado aparece nos dados, os dados internacionais. Em 2022, o PISA, o maior estudo global sobre educação feito pela OCDE, avaliou a liderança financeira de jovens em 20 países. E o Brasil ficou na 17ª posição, à frente apenas da Malásia e da Arábia Saudita. Quase metade dos jovens brasileiros, 46,7%, sai do ensino médio sem entender o básico sobre o dinheiro. Se os pais não te ensinaram sobre o dinheiro, porque eles foram marcados por décadas de trauma histórico. A escola nunca teve essa obrigação até 2020. E o mercado financeiro sempre se comunicou como um produto de elite, como algo para quem tem muito dinheiro, né? Mas isso é um mito, isso é história. As siglas, os jargões, mínimo de 10 mil para entrar, o gerente do banco interno falando de uma carteira diversificada. Vamos lá, pergunta honesta aqui. Onde exatamente você deveria ter aprendido a investir? Em lugar nenhum? Não existe esse lugar e não é fraqueza admitir isso. É reconhecer onde a falha realmente está. E agora que você entende de onde veio esse obstáculo, você precisa ver o que ele está te custando em termos reais e concretos, sem julgamento. Vamos lá. É uma conta que a maioria das pessoas, pode ter certeza, nunca fez. E talvez você também. Você já parou para calcular o quanto você está perdendo por guardar dinheiro no lugar errado ou por deixar parado na conta poupança? Vamos fazer isso aqui, ó, só para você ter uma noção. Olha só, a poupança hoje, sei lá, rende em torno de 7,28%. Vamos assumir aqui. O Tesouro Selic, que é um investimento mais conservador, mais seguro e mais simples do Brasil, ele rende líquido hoje cerca de 12,75% ao ano. Mesma segurança,
mesma liquidez. Você resgata quando você quiser a mesma proteção e garantia do Tesouro Nacional. Se você pega o dinheiro e deixa na conta poupança 7,28 e 12,75 ali no título do Tesouro, vamos lá, R$500 por mês por 10 anos daria o equivalente, isso na conta poupança, tá? Daria o equivalente a R$ 87.888,26 Já no título do Tesouro, daria 115 mil líquido, aproximadamente, tá? Já descontadas os impostos, taxas. Bom, a diferença aqui é aproximada ali de R$27 mil. Eu estou simplificando para a gente conseguir ter uma papo aqui simples, mais simples possível, sem muita complexidade, tá? Então vamos lá, ao grosso modo, R$27 mil de diferença. Isso faz diferença para você, né? Com o mesmo esforço, com o mesmo risco. Sabe o que são os 27 mil? São 4 anos, talvez, de uma faculdade particular em algumas das cidades. São a entrada de um apartamento financiado, talvez o seu sonho, um carro quitado, um carro popular. Tudo isso deixado na mesa. E não é porque você fez algo errado. E corrigindo o carro popular hoje, talvez você não compraria mesmo com esses 27 mil, não. Teria um carro muito mais simples. Mas tudo bem, dá para comprar um carro usado, muito mais antigo, mas imagino que dá, beleza? E aí você não fez nada, simplesmente você não colocou o dinheiro no produto que todo mundo deveria usar. Você deixou na conta poupança, talvez na conta corrente, um CDB muito básico recomendado pelo gerente da conta, que paga ali 80% do CDI, sendo que com pouco esforço você conseguiria 100% CDI, sem consultar ninguém, com mínimo de conhecimento, mínimo de base. 5 pontos percentuais a mais faz diferença. A maioria das pessoas ouve, 5% de diferença ao ano é pouco. Pô, não é assim que funciona. Pensa numa bola de neve rolando o morro. Essa é a realidade. No momento, ela é pequena na partida, mas à medida que ela vai rolando, ela vai acumulando todo o conteúdo por onde ela passa. E conforme ela desce, ela vai ficando maior e cada vez maior. E o crescimento acelera porque a própria bola já está muito maior e o próprio peso acelera o movimento. E com dinheiro é igual. Os juros do mês passado vira capital no mês seguinte e no próximo mês o seu valor tende a ser maior, entende? E viram mais capital, que gera mais juros, que gera mais retorno. E isso se chama o efeito dos juros compostos. E é o único mecanismo financeiro que funciona de verdade para quem está começando com pouco e quer chegar longe. Mas você precisa de disciplina. O problema de começar 5 anos depois não é só perder 5 anos de aporte, é perder os anos em que a curva que já estava inclinada, entende? E o crescimento já estava acelerando a essa altura. Agora olha o tamanho real desse problema. Olha quem realmente investe no Brasil, olha só. Segundo uma pesquisa, lá o raio-x da Ambima de 2024, a mesma que eu falei antes, 47% dos investidores brasileiros são da classe C, renda familiar média de R$6 mil ali aproximadamente mensais. Eles não são ricos, são pessoas com salário, conta para pagar, família para sustentar e mesmo assim eles conseguem investir. E sabe qual é o dado que fecha essa questão de uma vez? 32 milhões de brasileiros que guardam dinheiro, mas não investem. Eles têm em média 34 anos e são majoritariamente da classe C. Mesmo perfil, mesma renda, mesma faixa etária. E uma única diferença entre quem investe e quem guarda sem investir ou deixa em opções muito básicas, como a poupança corrente, um CDB que foi guiado, foi recomendado pelo gerente, paga 80% CDI. Investir é um mapa. Você precisa de direção. Esse é o ponto. E você sabe o que acontece quando uma sociedade inteira não recebe esse mapa? O dinheiro vai para outro lugar. Em 2024, os brasileiros apostaram
240 bilhões em plataformas de aposta, as famosas bets. Só para você ter uma noção, o estoque total do título ali do Tesouro Direto do Brasil, tudo que a população inteira tem investido em títulos do governo, vamos lá, fica em torno aqui para arredondar 130 bilhões. Os brasileiros apostaram em 2024 praticamente quase o dobro de tudo que tem investido em títulos do governo federal. Não é uma coincidência? Quando você não sabe como o dinheiro cresce de verdade, qualquer coisa que pareça ou que ofereça um retorno rápido, preenche aquele vácuo e abre a oportunidade, entende? E o dado mais revelador sobre o analfabetismo financeiro no Brasil, 4 bilhões de brasileiros declararam em pesquisa que eles acreditam que apostar em plataformas bets é um investimento financeiro. Isso não é julgamento dessas pessoas, é uma consequência direta de décadas e décadas sem educação financeira. 42% dos apostadores estão endividados. 10% apresentam sinais de vício. As plataformas de aposta elas são feitas para te viciar. E o vácuo deixado aí pela ausência da educação financeira foi preenchido por um produto que consome patrimônio em vez de construir um produto que vicia, que destrói famílias, em vez de construir e proporcionar segurança e solidez para essas mesmas famílias. E se você soubesse disso há 5 anos atrás, que o obstáculo nunca foi você, que o mapa ele já existia, mas ele está escondido, que com R$ 30 e 15 minutos do seu tempo, você já poderia ter feito o seu primeiro investimento. O que você teria feito de diferente? Essa é a pergunta, não é para gerar uma culpa. Você não tem que se sentir culpado. É para deixar claro que a partir de agora você sabe. E o que você faz com o que você sabe a partir de hoje é a única coisa que importa. Você provavelmente está em um desses pontos agora. Talvez você guarde dinheiro na poupança ou deixe o dinheiro parado lá na conta corrente. Ou você já pensou em investir, mas achou complicado demais e adiou, deixou rolar. Tem medo de perder dinheiro porque não entende como é que esse mercado financeiro com aquela linguagem complexa funciona. As 3 situações são normais. O mais importante é que todos esses pontos, todas essas situações têm uma saída. O jeito errado é que a maioria das pessoas tenta pegar o celular, vai lá, faz um cadastro, baixa um aplicativo, entra no site que seja, abre aquela lista enorme de produtos e aí vê uma tela lá com um monte de letra. Aquela sopa de letrinha famosa e conhecida do mercado financeiro. CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, FIIs, ações. E ele tenta escolher algum sem entender nada. Não sabe o que cada uma daquelas coisas significa. E o resultado disso é o quê? Sempre o mesmo. Confusão, insegurança e procrastinação. Depois eu vejo isso, vou estudar mais, vou tentar entender, depois eu volto, depois eu começo, depois você nunca mais volta. E 4, 5, 10 anos se passaram, talvez você esteja agora olhando, eu fiz isso lá atrás e tanto tempo se passou. E a cada mês que passa é um mês e menos juros compostos e menos o seu dinheiro está trabalhando para você. Hoje, agora, antes de qualquer coisa, você pega o seu celular, pega um bloco de notas e anota aí. Pode ser um papel também. Anota 2 números. Quanto você ganha líquido todos os meses, o que cai na sua conta. E quanto você conseguiria separar todo mês sem se comprometer, sem arriscar faltar para as contas fixas. O quanto de fato você consegue separar. Só isso. Você não precisa de cálculo complexo. Você não precisa de uma planilha. Você não precisa de nenhuma decisão. Só precisa desses 2 números. E por que isso importa? Porque o primeiro investimento, ele tem um valor. Você precisa definir. E esse valor, ele precisa ser um valor
que você consegue manter com consistência todos os meses, sem precisar sacar daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, porque surgiu uma eventualidade, surgiu uma emergência. Entende? Descobrir esse número hoje é o primeiro passo que você pode dar. É o primeiro passo concreto. E é com ele que a gente vai trabalhar. Agora aí me diga, mesmo depois de tudo que você viu até aqui, é possível que uma coisa ainda esteja batendo aí, travando, rodando aí na sua cabeça. Ah, mas e se o governo pegar e confiscar o meu dinheiro de novo? Essa objeção faz todo sentido, tudo bem. Mas se você cresceu ouvindo falar sobre o Plano Collor, ou conhece alguém que perdeu muito dinheiro aí nessa situação, é natural que essa dúvida persista. Não é paranoia, é uma memória coletiva de uma experiência real. Mas existe uma diferença estrutural que é hiper importante você entender entre o que era possível na década de 90 e o que é possível hoje. Em 1990, os recursos estavam concentrados nos grandes bancos. Um decreto executivo era o suficiente para bloquear tudo. E hoje, o Tesouro Direto é uma obrigação que ele é registrado diretamente em seu nome, em seu CPF, custodiado na bolsa, na B3 e auditado pelo Banco Central. Não há intermediário que possa segurar esse dinheiro. Não tem mais opção. Essa opção não existe. CDBs de banco privado são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até ali 250 mil por CPF e instituição. Tem os limites ali de 1 milhão depois de 4 anos. Se acontecer ao longo de 4 anos as instituições quebrarem, você tiver perdido ali 1 milhão, ele tem um limite. Se tiver recuperado ali dentro de 1 milhão, você tem o limite ali. Se acontecer de quebrar mais, aí já é uma situação totalmente atípica. Tá? Aí você não vai ter acesso. O FGC é uma entidade privada, não governamental. Mesmo se o banco quebrar, o FGC ele tende a te cobrir. A gente teve casos recentes aí, Banco Master, o Bank, o BRB balançando, correndo risco, e teve vários outros. Tá? Então tá provado que funciona. E tem um dado aqui que encerra de vez essa questão para você. Ó. Desde a criação do Tesouro Direto em 2002, há mais de 24 anos, não sei a que momento você está vendo esse vídeo, mas de 2022 para cá, nenhum investidor perdeu dinheiro por confisco ou bloqueio direto pelo governo. Né? O trauma da década de 90 é real, aconteceu e é fato, não tem como mudar o fato. Mas o risco não é o mesmo risco hoje. Esse risco não existe. Você assistiu o vídeo praticamente inteiro sobre por que você nunca aprendeu a investir. Isso já diz algo sobre você. Você está pronto para mudar a sua relação com o dinheiro. O mapa que ninguém te deu, a escola não te deu, a família não te deu, o sistema financeiro não te deu. É isso que vamos construir com você ao longo da sua jornada aqui no Mapa do Progresso Financeiro, aqui no nosso canal. Cada conteúdo desse canal, sem jargões e sem enrolação, a sua chegada aqui é ter a base que você precisa para dar os primeiros passos com confiança e segurança. Beleza? Você está pronto? Só falta agora o mapa. Se você chegou até aqui, você não está aqui por acaso. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre algo que ninguém gosta de admitir. Porque, mesmo quem entende que precisa investir, não investe. É um problema do cérebro. Literalmente, é um mecanismo neurológico identificado por um prêmio Nobel de economia que ele explica porque a dor de perder dinheiro, perder R$100, ele é sentido, essa perda, com 2 vezes mais intensidade do que o prazer de você ganhar os mesmos R$100. E como esse mecanismo é amplificado por tudo que você viveu até hoje, mantém milhões de pessoas paralisadas na hora de dar o primeiro passo ali no mundo dos investimentos. Bom, e é esse conteúdo que eu preparei para você. Eu espero realmente que você tenha gostado e até o próximo vídeo.